Muito boa tarde, amigos e amigas, dando prosseguimento à minha pesquisa com os fundadores do Partido dos Trabalhadores. Estou aqui com um companheiro ilustre, Francisco Lima, do Diretório Zonal do Pirituba, que abrange o Jaraguá, é isso? Isso. É morador do Jaraguá? Não, na verdade. Mas, enfim, bom, eu conheço o Francisco Lima da resistência contra o golpe de 2016, acredito que já em 2015, conheci o companheiro no meio da militância, né? Posso dizer, sem menor dúvida, que dentro do Diretório Municipal de São Paulo, entre os militantes da capital do PT, foi um dos companheiros mais combativos, né? Montou um núcleo muito, acho que até hoje está em atividade, né? Na campanha da liberdade e agora a inocência do companheiro Lula, né? E, bom, foi aí que eu fiquei te conhecendo, né? Soube que você era militância das antigas, portanto, abrangendo aí a minha pesquisa, né? E apenas mais um detalhe, tirando essa parte recente, né? Também fomos companheiras do Diretório Municipal, uma gestão meio... não teve muita coisa ali não, né? Era para ter tido mais, né? Com certeza. Umas meia dúzia de reunião, né? Mas fomos companheiros do Diretório. Mas eu me lembro bem mais das atividades da luta contra o golpe no final, apesar de não abranger a minha pesquisa, mas vai ser legal a gente tocar nisso no final da entrevista. Mas aí, concluindo, de interessante, assim, tirando essa militância recente, nada mais sei de você. Então, o que você falar, para mim, será surpresa para quem nos assiste e para mim também. Então, muito obrigado por participar do meu projeto e pode começar aí contando o início da sua militância. Tá bom. Bom, primeiro quero te parabenizar, falar que logo quando eu soube da sua pesquisa, eu achei muito interessante e importante para nós do PT, importante para a esquerda e importante também para a academia, porque quando a gente começa a levar o conhecimento popular dos trabalhadores para a academia, para fazer esse registro, eu acho uma necessidade, acho importante e acho que isso é pouco feito no Brasil. Entendeu? Então tem que ter uma ponte melhor, né? Às vezes a academia fica só entre eles e a militância só entre ela, né? Exatamente, E em se tratando de colocar a história dos trabalhadores no âmbito da academia, acho que é importante. E a memória da classe trabalhadora, né? Que a gente tem que contar a nossa história. Sim. Não é a elite, não é a academia, mas os trabalhadores também, os seus militantes, em diversos espaços, registrar a sua história, né? Bom, eu sou conhecido por Chiquinho, meu nome é Francisco Carvalho, eu sou formado em Ciências Sociais pela PUC, São Paulo, sou militante do PT, como você já levantou lá nos registros, né? Já bastante... Você estudou com o Silvio ou não? Você estudou com o Silvio na PUC, Ciências Sociais, Silvio Zanin? Conhece? E tive algumas disciplinas com o Silvio. Conheço o Silvio, sim. Silvio da Zona Sul. Tá morando no centro agora. Isso, exatamente. Frequentei algumas disciplinas, né? Com o Silvinho também na época. Enfim, o Wilson de Osasco, o próprio Chagas aqui também está na executiva. E outros companheiros também que estudaram na mesma época. Mas enfim... Então, meu nome é Francisco, conhecido por Chiquinho, na militância, de modo geral. Eu não participei do ato no Colégio Sion, né? Quero registrar isso. Mas fiz parte, vamos dizer assim, da segunda etapa ou do processo em si de fundação do PT. Porque... a fundação de qualquer entidade ou de qualquer partido, ela não é só o registro, aquele ato político de fazer a associação, mas todo o processo de construção do PT, né? Então,
No PT a gente costuma se dizer que foram a confluência de três desaguadores, vamos dizer assim, 3 rios que... Movimentos sociais, movimentos sociais, né? Da igreja, né? E a igreja, a intelectualidade e o pessoal da esquerda mais tradicional e os sindicalistas. Eu não entendo bem por que separa sindicalistas dos movimentos sociais, porque a gente se encontrava nos bairros, né? Então, e como que a gente fazia para... Eu vim da Bahia com 5 anos de idade, né? Minha mãe era empregada doméstica, meus tios trabalhavam na construção civil na ocasião, meu padrasto também, depois foi trabalhar em outras empresas, e fui morar, quando eu vim da Bahia, fui morar na Vila Airosa, em Osasco, né? Então, eu era um nordestino, vindo para São Paulo, e ali morando na periferia, no local onde não tinha água, não tinha esgoto. Na Zona Norte? Na Zona Norte de Osasco. Ah, tá. Município de Osasco. E ali a gente começa a se organizar para trazer água, para trazer luz. Na ocasião, minha mãe, os vizinhos, né? Era na periferia de Osasco. E isso foi crescendo, e a única coisa que a gente tinha, que acolhia a gente, era a igreja, né? Então, minha mãe começa a frequentar a igreja, e eu vou crescendo. Minha mãe fala, você tem que fazer a primeira comunhão, depois a crisma e tal. E estava nesse momento, 78, quando chega em 78, tem uma dificuldade grande das famílias pobres, vamos dizer assim, trabalhadoras, adquirir a alimentação, porque era muito caro. Então, o que a gente fazia? O que as famílias faziam? Fazia compra comunitária. Então, a gente comprava... Eu me lembro que minha mãe e os vizinhos compravam um saco de batata, e depois, de acordo com... A paróquia que gerenciava isso? A paróquia que gerenciava. Às vezes, na própria rua tomava iniciativa, comprava saco de arroz, ou comprava um caminhão de feijão e dividia. O milagre econômico da ditadura não chegou até vocês, né? Não chegou, nós não vimos, definitivamente. Então a gente já começou no bairro essa experiência de solidariedade, de dividir ali o que tinha, e também de se organizar para lutar pela melhoria dos bairros. E a igreja teve um papel importante, porque eu, ao falar isso, eu já vou te dizer, já estou me identificando, a minha origem no PT vai pelo setor da igreja. Né? Nessa divisão clássica aí, claro, que os acadêmicos fazem, eu então tenho a origem nesse setor da igreja. Então, na igreja, nós tínhamos, se não me engano, 3 dimensões, que era o seguinte: a primeira coisa, todo cristão, ele é um compromisso na sociedade. Isso, e a fé, ela tem que ser materializada em ação concreta. Então, não existe cristão que não assuma o compromisso por uma luta, por uma vida digna, porque senão a fé se torna vazia. Então, cristão na igreja é compromisso na sociedade, compromisso pela mudança, e pela mudança das estruturas sociais. Então, a gente tinha a dimensão da caridade, que era fazer campanha de alimentação para dar para as pessoas mais pobres, mais necessitadas, né? Mas também tinha a dimensão profética, que era denunciar as injustiças sociais. Vou fazer uma pergunta, Francisco. Quando se fala em comunidade eclesial de base, significa que são reuniões dentro da igreja, não necessariamente, diversas formas de organização? E como é que era a sua especificamente, Silvio?
A nossa era o seguinte: não, você pode reunir numa casa e ler a Bíblia, analisar. Tinha um método que chamava método ver, julgar e agir. Então a gente olhava sobre a luz da Bíblia, do Evangelho, olhava para a realidade, né? Fazia uma análise dessa realidade. Como Jesus pensaria sobre exatamente, isso. Exatamente. E qual seria a nossa atitude. Então nós tínhamos, hoje parece que ampliou, tem ver, julgar, agir e... A quarta etapa? Tem uma quarta etapa, que eu não tô eu sei que isso que eu vou falar agora lá para frente, mas minha curiosidade... Então, ansiosa, só para continuar. Então, o PT, quando ele chega para a gente já tinha uma certa vivência, vamos dizer assim, uma vivência comunitária. Então, vamos dizer assim, seria tipo como se as coisas estivessem amadurecendo, entendeu? Amadurecendo. Então, você tem os trabalhadores se organizando, a gente se organizando, mesmo sem diálogo, vamos dizer assim. Mesmo sem ter uma direção mais geral que combinasse tudo, mas vamos dizer assim, os trabalhadores lutando por salário, no bairro a gente se organizando por melhores condições de vida, a igreja, à luz do Evangelho, com a teologia da libertação, mostrando que a libertação é espiritual, mas é também na prática, mudando as estruturas sociais, né? O padre da sua região era politizado? Sim. Em Osasco teve os padres franceses, né? Os padres operários, Domingos Barbet, teve muita influência desses padres lá que ajudava na formação, né? Priorizava bastante a formação, a reflexão política, então isso ajudou bastante a gente, né? E então a gente ia para a igreja e lá a gente passou então a falar, olha, nós precisamos, como era jovem, nós precisamos entrar nessa ideia aí de fundar o PT, né? E aí nós fundamos o núcleo do PT. E você chegou a militar em alguma das juventudes católicas, operária, universitária, alguma delas? Não, porque eu fui para a universidade muito tempo depois, né? E na JOC, como eu não era operário, eu trabalhava numa empresa chamada Maná, empresa química. Eu não tive... Lá de Osasco? Não, ficava ali a Maná ficava na Ponte do Anastácio, a empresa química. Tá. Mas enfim, eu participava do grupo de jovens da própria comunidade e depois da coordenação da Pastoral da Juventude Região Episcopal de Osasco e assim por diante. E qual foi a primeira vez que você ouviu falar do PT? Foi nessas reuniões? Foi nessas reuniões, porque a gente, era o seguinte, ele chegou, se não me engano, na época da anistia, virou um rebuliço em Osasco, porque o Zé Ibrahim, ele estava retornando. Era uma liderança de Osasco. Mas em 68 você era novinho, né? Não, em 68 sim, mas já tinha essa esperança. Mas já em 78 não, né? Já tinha uma série de... Mas enfim, ele era um ícone lá que, o cara foi caçado, entendeu? Todo mundo queria ouvir, discutir, coisas assim por dentro. Então, mas enfim, como que chega a ideia de núcleo PT? Chega através de um companheiro chamado Guimarães, que foi meu primeiro candidato a vereador. E nós apoiamos para deputado estadual, no momento anterior, quando o Lula... 82, né? 82, o companheiro Jorge Batista, companheiro mineiro e tal, e era bastante importante lá na construção do PT. E eu ouvi falar da fundação do PT dentro da igreja e através... Não é Anísio Batista, é Jorge Batista. É Jorge Batista. Que tem um que se elegeu de estadual, né? Foi. O Jorge não se elegeu. E o Anísio também era da igreja, não é? O Anísio era da Pastoral Operária, né? E foi eleito deputado. O Jorge não. Nós apoiamos ele para... E o Ibrahim, nessa época, não tinha entrado no PT, não?
Não, sinceramente, eu não me lembro. Mas certamente se ele se candidatasse... Ah, sim, com certeza. Cotado, eu acho que teve convite, mas ele não aceitou. Né? Nós, quando nós, nesse processo de construção do PT, nós saímos em dupla, eu me lembro bem. Na época até a gente brincava que era tipo testemunha de Jeová, a gente saía em dupla. Porque era o seguinte, era em dupla por quê? Primeiro porque a gente não sabia o que nos aguardava. Então, tinha a questão da segurança, porque ainda não tinha acabado a ditadura militar. Segundo, a gente precisava também se proteger se tivesse agressão, coisa desse tipo, né? E também para ganhar o debate político, né? Que a gente a gente ia lá e falava, você quer fundar o... Você é trabalhador? Você é trabalhador? Não, mas na verdade a gente também teve um processo da gente pedir para os caras, nós precisamos fundar o nosso partido de trabalhadores e tal. Só assina, né? Dá seu documento, pelo só amor isso, de Deus. depois você sai. Porque, vou te contar uma coisa. Que era o seguinte, Ou isso ou nada, não. Era participar de 82. Exatamente, porque a gente precisava ter o registro. É diferente de hoje que você junta 4 picaretas, né? E 4 deputados, vamos dizer assim, e se juntam, monta um partido, pega o fundo eleitoral. Não, naquela época era mais complicado, você tinha que ter assinaturas para adquirir o registro. E eles dificultaram de tal forma que era para ninguém conseguir, era essa a ideia. Eu lembro que nós tivemos um temor, era uma preocupação muito forte e a gente não conseguiu o registro. E tinha uma cota para cada município, tal. Osasco teve uma cota importante. Faz ideia de quantas pessoas trabalharam em Osasco? Não tem, porque era militante mesmo. A gente saía de sábado e domingo. Terminava a missa, primeiro tinha a missa, depois a reunião do grupo e à tarde a gente ia visitar. E no sábado, mesmo. Batia na porta. Por favor, o cara às vezes nem queria. A gente podia tentar isso de novo, ver o que acontece. Não, é importante. Não, eu acho que é importante. Porque o cara às vezes nem queria sair e a gente lá de baixo gritava, nós somos Correio, né? Queremos conversar com você sobre a vida, estão pedindo coleta de assinatura. Às vezes os caras falavam, comunista, xingava, pô. O cara xingava a gente comunista. E precisava do quê? Do RG? Ele precisava assinar mesmo? Ou não? Precisava dar o nome, assinar tudo direitinho. Não era... Não era qualquer coisa. O PT naquele período, ele tinha... eu vou me lembrar bem como organizava as filiações. Eram assim, você preenchia a ficha e tal, e eu na época tinha uma expressão chamada de menor, né? Então eu não tinha adquirido a maioridade, vamos dizer assim. Para se filiar. Para me filiar. Então nós tínhamos uma separação. Os filiados jovens, tinha gente também, tinha companheiros que não podiam ter o registro da filiação porque estavam na clandestinidade, né? Então eu tinha gente que estava no liberdade condicional, tinha pessoas que enfim, não podia ali, estava exilado aqui no Brasil, isso. Então tinha algumas fichas. Quarta via, né, que chamava? Tinha umas fichas que eram desse pessoal. E depois tinha os outros mas todos na hora de votar dentro do PT eram iguais, né? Então só não ia por cartório. Então eu lembro que como era jovenzinho, eu era desse grupo do PT, entendeu? Então... E você tinha o mesmo voto de qualquer afiliado? Tinha o voto, podia participar das reuniões e tal. E o núcleo é dessa época também, antes do registro? O núcleo era do núcleo do PT do Jardim Rochidale. Era um núcleo ali regional. Você ajudou a fundar? Sim, participei junto com a Guimarães, com o Rogério Buratti, nessa época era do núcleo. O Nelsinho, que hoje foi vereador em Osasco, assessor do Emídio, também fazia parte desse núcleo. A Guimarães, que foi nosso candidato a vereador na época, foi presidente do PT na gestão passada. Emídio começou em Osasco também, mas em outra região, já era advogado? O Emídio já era em outra região, era no 18. Né? Mas enfim,
Foi assim que a gente foi construindo o PT. Às vezes a gente não tinha, por exemplo, eu lembro do Guimarães que a gente foi fazer campanha para ele e ele estava desempregado, porque tinha um desemprego muito forte. A gente se cotizava para ajudar a comprar a cesta básica, pagar a conta de luz. Então nós tínhamos uma solidariedade muito importante para esse momento entre os companheiros, né, para fundar o PT. E isso eu vou te contar, você vê como são as histórias, como, quando junta as culturas, né, as formas. A gente era da igreja, mas tinha também, no diretório, tinha companheiros que vinham do partidão, tinha outros que vinham da esquerda, né, então juntava todo mundo ali para fazer o debate, aquelas coisas que tem até hoje no PT, né, uns quebra-pau muito legal. Já foi melhor, né? Agora diminuiu bastante. Então, era o seguinte, como a gente era da igreja, a gente tinha uma preocupação em ajudar os companheiros, né? E aí eu lembro de uma situação que nós tínhamos um companheiro lá do diretório e a gente precisava de todo jeito arrumar uma grana, vamos dizer assim, arrumar cesta básica para ele, porque já dava, o nosso núcleo já estava meio que com dificuldade. E aí nós levamos essa questão para o diretório. Só que o diretório tinha várias outras correntes de pensamento. Tal. E a gente lá preocupado, tal, não, nós queremos que paute isso, não sei o que lá. Pá. E aí levantou um companheiro lá do seu Pedrinho, me lembro até hoje. Ele era um senhor já, se eu não me engano, ele tinha vindo do partidão. E ele falou, olha, fez um discurso assim, companheiros, aqui não é casa de caridade, não. Você entendeu? Né? Foi complicado, cara. Isso marcou. A pessoa que vocês queriam beneficiar estava na reunião também? Estava na reunião, tá. Que vergonha. Se eu não me engano, era o Paçoca que a gente. E aí depois que ele falou isso, vocês rebateram, vamos ver. Tal, mas aquilo ali, como eu tava chegando, né, e eu era novinho, porra, eu fiquei assim. Um pouco antes, no fundo de greve da greve de 80, dizem que a igreja se cotizava, ajudava. Você participou disso também? Não, eu participei, como eu era jovem, né, ficava muito mais restrito a minha paróquia. Viu na televisão Lula, que foi preso? Sim, não, nós coletamos, fizemos uma coleta em Osasco. E eu lembro até hoje, eu e a Guimarães, nós fomos responsáveis por visitar, na época, quem nos recebeu no sindicato foi o Marinho. Marinho já estava no sindicato e nós fomos lá conversar, dizer que íamos levar alimento, mas foi feito em todas as paróquias coleta para que... Não lembro se foi em todas as paróquias, mas eu lembro que na nossa a gente fez e outras, e foi para ajudar os metalúrgicos do ABC na greve. Deixa eu entender esse processo que é muito interessante aí da virada dos 80, né? Vocês tinham reuniões de comunidade via igreja, SEB, vamos chamar de SEB. O PT vai se constituindo, vocês formam um núcleo. Vocês formam um núcleo, tem as reuniões de diretório mais amplas. E aí o que acontece com as reuniões dos SEBs, vamos dizer assim, a militância que já existia? As do PT se somam ou elas passam a se sobrepor de alguma forma? Sua agenda aumenta ou vira tudo PT, digamos assim? Pois é, esse é um debate importante, porque é o seguinte, na ocasião lá, nós fazíamos a reunião às vezes dentro da igreja, entendeu? Do PT? Do PT, do núcleo PT. E aí o padre falou, olha, não dá, vocês já estão ultrapassando os limites. Como nós éramos jovens, né? Então a gente usava mesmo o espaço da igreja para fazer as reuniões. E às vezes a reunião do grupo virava a reunião do PT. A reunião do PT. E aí isso entrou em conflito. Entrou em conflito, às vezes nem tanto com o padre, mas porque dentro da igreja tem várias ideias e tem vários setores. Então, a gente, por exemplo, geralmente lá, quando era jovem, não sei se era porque eu era jovem, mas quem cuidava das finanças era sempre um pessoal mais velho, né? E, vamos dizer assim,
estabilizado financeiramente, certo? E eles não nos viam com bons olhos. Por quê? Porque a gente levava a discussão de greve para dentro da igreja, a gente, como é jovem, você sabe, jovem, a gente queria debater tudo e desafiava os caras, vocês são pelego, vem aqui rezar. Você não mudou muito não. As atitudes. Falava para os velhos, então a gente provocava e isso gerava conflito e aos poucos nós fomos colocados assim para fora. Mas uma coisa que era importante, que a igreja ajudou muito nisso, que eu acho que não sei se é possível o PT fazer, mas é o seguinte: a gente tinha uns festivais na minha região, chamava Festival Intercomunitário de Criatividade Artística Libertadora, FICAL. E lá no festival, que você tinha etapas, né? A gente fazia, então quem queria compor música, queria ser, sei lá, cantor, ia lá e apresentava uma música. Aí quem queria fazer peça de teatro, escrevia uma peça de teatro. Aí o outro que queria ser poeta, tinha o dom de ser poeta, fazia uma poesia para apresentar. E sempre, como o nome do festival já era Criatividade Artística e Libertadora, então sempre era criticando a realidade e propondo uma ação libertadora. Entendeu? E isso, então, isso era importante para nós. Porque a juventude não vive só da coisa árida da política, ela vive também da arte. A arte é fundamental para libertar o ser humano. E nós tínhamos isso. E por conta disso a gente tinha uma relação, a gente queria ver a arte, vamos dizer assim, que não estava no establishment, no status. Que não fazia parte do status. A gente não queria aquilo que fosse na televisão ou no teatro, assim, vamos dizer, mais tradicional. Nós queríamos underground, né? Queríamos a coisa alternativa. Então nós apreciávamos uma música alternativa, e isso era importante pra gente. E eu acho que isso é importante. Organizado pela igreja. Pela igreja. Na verdade, pela igreja, mas é a pastoral da juventude, né? Então isso é importante, e eu não sei hoje como que a juventude está, deve ter vários saraus que eu ouço falar na periferia, mas não sei se o PT não está tão... não está tão, e não sei se... Está tentando dialogar, né? Está melhorando, você vê que os congressos já tem uma cara um pouco diferente, mas acho que ainda não... Enfim, não está totalmente interligado. Voltando um pouquinho aí para a virada... Aí o Papa João Paulo II veio lá para o Morumbi, você estava lá, não? Eu fui no Campo de Marte. Ele foi, estava mais forte. Eu fui no Campo de Marte. E no Campo de Marte foi uma mensagem para os trabalhadores também, ou foi só foi dividido? Eu acho que foi na época quem foi representar foi o Valdemar Rossi. Isso, que representou o operariado, fez a entrega, algumas coisas simbólicas para o Papa, né? Nesse tempo também eu já estava mais no sindicato também, atuando. Dos químicos? Eu estava, era o seguinte, eu trabalhei na Maná, depois fui demitido, né? Por rebeldia, né? Porque a gente tentou, eu era do escritório, e a gente tentou organizar lá uma greve, né? E aí eu fui demitido. Aí eu fiquei um tempo, uns 6, 7 meses desempregado, e aí estava num processo de constituir a oposição no sindicato dos plásticos. Porque você tem os químicos, hoje químicos e plástico é um só. Na época era separado, químicos e plásticos. E a gente tinha uma discussão no PT... Mas dentro de Osasco? Não, aí é em São Paulo, porque eu trabalhava em São Paulo. Minha mãe mora ali na divisa entre Osasco e São Paulo. E na época a gente já tinha uma discussão, fundamos o PT e agora precisamos ganhar os sindicatos. Vamos derrubar, onde tiver sindicato pelego a gente tem que descobrir companheiros e montar a oposição.
entendeu? E quem não... Então isso era na pastoral, a gente era trabalhador, de entendeu? Osasco Então, em si sempre teve uma tradição progressista. Já assim que formou o PT, já tinha, o pessoal já era, enfim, metalúrgico de Osasco, químico, já estava... É uma região mais ou menos progressista ou não? 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 O químico de Osasco nós viemos ganhar muito tempo depois. Tá. Se eu não me engano, acho que 86, 87. Mas metalúrgicos, Ibrahim, tinha a tradição, pelo menos. É progressista, mas não era da CUT, né? Tá. Veio na fundação da CUT, foi fundar a Força Sindical. Hoje eu sei que é ligado... Apesar que o Nazareno, né? O presidente, isso, ele, se eu não me engano, ele é afiliado do PT. Do mas, PT, né? Mas então, que lá atrás não era, né? Então, então a gente tinha que ganhar os sindicatos. Tá. Então aí fomos fundar. E aí eu fui ajudar na formação da fundação da oposição dos plásticos. Aí nós ganhamos os sindicatos plásticos. Que ano? Isso foi em 85. Tá. Aí Você já estava na PUC ou entrou depois? Não. Eu entrei na PUC em 89, 90 eu entrei na PUC. Né? Certo. Aí eu já... E em 85 você já tinha seus 20 e pouco já? 20. Já podia ser filiado mesmo? Sim, já era membro do diretório, aí eu já era... De São Paulo ou de Osasco? De São Paulo, porque aí eu vim para São Paulo, porque quando eu... Veio trabalhar aí eu já comecei a frequentar mais a vida em São Paulo. Eu já estudava em São Paulo. E morando na Zona Norte? Morando na Zona Norte de Osasco. Eu morei primeiro em Perus. Perus, tá. Depois em 84, 85 eu fui morar em Perus. E ficou em Perus até quando? Fiquei em Perus 2 anos, depois eu mudei para Parada de Taipas. Fiquei 2 anos, mudei para Osasco novamente. Quando a Erundina mandou abrir a vala lá de Perus, você não estava mais lá não, né? Não estava em Perus, mas estava na assessoria do Ítalo Cardoso, que era que foi tesoureiro da CUT e era dos sindicatos químicos, diretor de sindicatos químicos de São Paulo. Né? Eu era do mesmo grupo político dele. Então, aí eu fui para a assessoria dele. Entendi. Bom, voltando aos anos 80, a constituição dos núcleos, da forma que foi pensada e também na forma que eram as reuniões, era parecida com SEBs? Pode-se fazer alguma relação SEBs e núcleos ou não? Não, eu acho que não, porque na igreja a gente tem muita questão da fé, né? E de sempre fazer uma leitura. Então, mas do ponto de vista da organização mesmo, da voz, da democracia... sim. E da descentralização, vários núcleos, né? Sim. Diria, se não existisse, bom, hipótese muito viajante, mas supondo que se não existisse os SEBs como referência, talvez o PT se organizasse por células, né? Enfim, mas eram muito menores, né? Núcleo... talvez tenha mais parecido com SEBs do que com célula, né? Sim, ou organismos de base, né? Que as pessoas as comunidades, chamam. Já vem a tradição da esquerda, né? Eu participei do núcleo no Jardim Rochdale, depois eu participei do núcleo dos trabalhadores da Lapa de Baixo, que juntava várias categorias, várias não, mas juntava acho que 3 categorias. Lapa de Baixo é mais próxima da Marginal, né? Ou não? Isso, Tá. Lapa de Baixo é depois da linha do trem, vamos dizer assim. E Lapa de Cima é onde está. Lapa de Baixo mais operariado. Tá. Né? É um comércio mais popular. E Lapa de Cima mais... próximo de Perdi. Exatamente. Então, eu participei do núcleo do PT da Lapa de Baixo. Aí eu já estava no sindicato e tal, e aí eu fui pro diretório da Lapa. Comecei a frequentar o diretório da Lapa, mas aí já representando o núcleo do PT da Lapa de Baixo, né? E lá a gente juntou, tinha militantes dos Frios, Sindicato dos Frios, tinha os diretores e trabalhadores de base das indústrias químicas e plásticas, e tinha papel e papelão, bebidas, e tinha também comerciários.
Esse núcleo do Lapa de Baixo é de quando? Esse núcleo deve ser 85, 86. E o de Osasco continuaram tocando? É isso, ainda tinha núcleos nessa época? Tinha núcleo. E desde o primeiro de Osasco, vocês chegavam a tirar delegados para algum encontro? Não. Aí era delegados, era a forma como é hoje, né? Não tinha... Se eu não me engano, acho que chegou a ter um... Eu não me lembro. No núcleo de Osasco. E de Lapa de Baixo também não? Não, mas eram núcleos oficiais, vamos dizer assim. Tá. Então tinha reunião, tinha as reuniões. Tinha reunião, nós tínhamos um boletim. Não necessariamente tinha essas... Tem mais hoje as disputas, as tendências dentro dos núcleos, era mais grupão, se tinha, não se percebia. Enfim, não tinha essa... que é mais comum a gente ver no diretório, os grupos ali, né? Exatamente, não tinha. O núcleo, depois eu fui pro núcleo de Taipas, quando eu fui morar lá na Pará de Taipas. Nós fundamos o núcleo de Taipas. E qual que era a linha lá? A linha lá é a seguinte, era diferente do núcleo de trabalhadores. No núcleo de trabalhadores a gente queria montar a oposição e se inserir dentro das fábricas. Porque na época a gente tinha discussão do seguinte, olha, a democracia tá para fora da fábrica, mas passou o muro para dentro da fábrica, não existe democracia. O que existe é exploração, autoritarismo, então a gente tem que ter representante nas fábricas para que ela se constitui em comissão de fábrica e aí a gente poder discutir de igual para igual com o patrão. Quando você se mudou para Taipas, você continuou no mesmo emprego ou tinha mudado de... Nesse período aí, eu tinha ido para assessoria, eu comecei na assessoria do Ítalo Cardoso, quando eu fui para Taipas. Então você saiu do ramo dos plásticos por volta de 80 aí? 89. Foi quando você ainda ficou 9 anos trabalhando mais ou menos, trabalhando na oposição. E você era próximo da oposição mesmo, metalúrgica? Sim, da oposição. Disputaram 84, né? Você participou? Mas lá era metalúrgica, né? Mas tinha uma, vamos dizer assim, um relacionamento com o pessoal da... Com certeza, porque foi o seguinte, a gente, depois que ganhou o Sindicato dos Plásticos, nós tínhamos na cidade de São Paulo um movimento de oposição sindical metalúrgicas muito forte, né? E a eleição dos metalúrgicos era importante para a gente. Nós tentamos várias vezes, algumas vezes nós quase ganhamos. Em 84 você participou do Hélio Peregrini? Hélio Bombardi. Então era o seguinte, a gente ajudava a oposição a se manter e ajudava a se organizar e ajudava também descobrindo trabalhadores dentro das fábricas metalúrgicas. A de 81 você ainda não estava no movimento? Não. Você começou em 84? Isso, 84. Na greve de 83 eu já estava mais militante, mais militante. Aí eu participei, nós fizemos um ato no mercado da Lapa. E a polícia apareceu e dispersou, desceu o cacete em todo mundo, era gente correndo, mas enfim. No dia da greve, não? 21 de julho? Isso, 21 de julho, no dia da greve. Nós nos concentramos. Em 85, 86... Foi a sua primeira greve? Teve uma tentativa que você foi demitido, né? Foi. E essa foi a primeira greve mesmo, né? Foi a primeira greve, Em 85, 86, aí sim. Aí nós fizemos uma grande greve, já culminando com... a vitória do Sindicato dos Plásticos, nós ganhamos, e no embalo teve a grande greve geral de 85, 86, se eu não me engano. E aí nós fizemos uma puta manifestação na Lapa de Baixo, com os trabalhadores das fábricas metalúrgicas, dos plásticos, dos químicos. Foi um negócio fantástico, muito bonito. Mas naquela época nós tínhamos bastante operário, várias fábricas ali. E você fez parte da diretoria do Sindicato dos Plásticos? Não, nunca fiz parte, né? Mas era ligado, delegado sindical? Sim, foi o seguinte, quando nós ganhamos a eleição, eu era militante da igreja, estava desempregado, eu fui trabalhar na oposição para ajudar. Porque era o seguinte, tinha um amigo meu, que era da pastoral, no mesmo grupo nosso,
que trabalhava numa empresa chamada Goiana, ficava na Anhanguera. E então aquela coisa, ó, como a gente tinha esse compromisso da ação social, e ele era funcionário da Goiana, falou: Chiquinho, é o seguinte, nós estamos precisando de gente para apoiar na eleição, na organização de base, ganhar voto e tal. Então é o seguinte, como você fica um pouco mais, você está desempregado, faz o seguinte, eu estava na casa da minha mãe e tal, segura mais um pouco, depois você arruma um emprego, mas ajuda a gente lá na oposição. E como a gente tinha esse compromisso cristão de praticar, eu falei: não, tudo bem, eu vou sim, e aí nós fomos. Aí eu fui, ele era trabalhador e eu ficava à disposição. Nós usamos a subsede dos bancários como base de organização da oposição dos plásticos. E aí Em 84 vocês ganharam? Aí eu apoiei, ganhou a eleição. Eu lembro até nessa ocasião, como preparação da chapa e tal, tinha um companheiro chamado Manuel Del Rio, na época a gente chamava Mané, ele tinha um CPV, ele também trabalhou no apoio à chapa de oposição dos plásticos, né? E ele tinha ele era registrado? Ele era... Não, mas trabalhou assim no apoio. Ele tinha ele tinha um ONG, hoje chama ONG, mas na época tinha um centro de documentação chamado Centro Pastoral Vergueiro, CPV. E lá ele tinha um slide que... Ele que fundou o CPV, não? Eu não sei, eu sei que eu conheci ele por aí. CPV. E ele fazendo o seguinte, ele tinha um slide, naquela época era um slide, que chamava Como Funciona a Sociedade. E aí ele deu formação, eu fiz parte lá do grupo de trabalhadores. Nossa, que era muito legal. Ele já era advogado, você lembra? Não era advogado não, era um militante que se preocupava com a formação e dava esse tipo de formação. Meu primeiro curso com quem eu aprendi a fazer análise de conjuntura foi com o Plínio de Arruda Sampaio, num curso também da igreja, né? Da igreja, Ele já era aposentado ou não? Não. Era promotor? Não, era. Entendeu? Naquela época tinha promotor petista, né? Exatamente. Deve ter ainda, mas escondidos, né? Exatamente. Então, foi isso. Aí, então, ganhou o sindicato, aí eu fui trabalhar no Bradesco. 15 dias depois que a gente ganhou, o Bradesco me chama para trabalhar. Então, e a gente... Só um parênteses. Registrado como plástico, então você não foi. Você trabalhou junto com o pessoal dos plásticos, mas aí pelos bancários aí você foi registrado. Eu fui no Bradesco. Aí eu tava lá trabalhando e tal, e tinha um companheiro Martisalém, que era ferramenteiro, também da Goiana, depois foi demitido, arrumou numa empresa pequena e tal, e era o presidente do sindicato. E aí o Matu foi na minha casa e falou: Chiquinho, é o seguinte, nós estamos precisando de gente, porque lá tem os trabalhadores, mas eles não é da nossa turma, então nós vamos precisar tirar, e nós precisamos investir na organização de base, e você pode nos ajudar nisso, você não quer vir trabalhar com a gente? Aí eu falei: pô, Matu, mas eu queria ser diretor de sindicato, eu queria entrar nos... Não, deixa isso pra lá, porque é mais importante, a causa revolucionária chama você para ajudar a estruturar, nós precisamos organizar a comissão de fábrica, vai ser um negócio fantástico. Aí contou mil maravilhas, eu falei: tá bom, eu vou. Aí fui pro sindicato, trabalhei no sindicato até 89, quando eu saí de lá. E saí de lá porque fui estudar. Em 89 eu falei: eu quero estudar agora. Luiz Erundina ganhou a eleição, eu falei: eu quero estudar. Aí, mas na prévia você foi de Plínio, né? Já tinha sido aluno dele. É verdade. Esse debate das comissões de fábrica, que assim, pelo pouco que eu venho lendo a respeito, a posição do ABC é um pouco diferente, né? Que eles pensavam, até porque Lula se tornou presidente relativamente cedo, né? 75, 76. E aí ele tinha a ideia de que a comissão tinha que ser
meio que atrelada ao sindicato, até para ter uma espécie de, enfim, centralidade mesmo, né? E vendo um pouco do pensamento da oposição, aliás, em 78, num congresso dos metalúrgicos do ABC, em que teve representante da oposição, se eu não me engano, o Hélio Lombardi, defendeu, acredito que eles defendem até hoje, não, Sim. comissões autônomas. É isso, né? mesmo. Você tem um pouco da sua ideia quanto a isso? Você acha que tem que ser autônomo? Tem que ser atrelado ao sindicato? Depende do sindicato? Exatamente, você citou bem, porque é o seguinte, nós tivemos o caso da Azama, aqui na Leopoldina, que era uma comissão de fábrica combativa, autônoma, não, entendeu? Mas... Onde que ficava a Azama? Na Avenida Bofarrege. Que fica, desculpa... Na Leopoldina. Tá. Aqui, mais ou menos nessa direção. Zona Oeste. Hoje lá só tem grandes condomínios, né? Prédio de luxo. Olha lá, perto do Ceasa. Sim. Perto do Ceagesp, né? Então é o seguinte, eu acho que nós defendíamos a comissão de fábrica, mas nós não tínhamos sindicato. Então não tinha alternativa. Não podíamos ser atrelados ao sindicato. Tá. Né? Era uma necessidade. Por quê? Porque estava na mão do Joaquinzão. Ainda, né? Estava na mão do Joaquinzão. 80, entendeu? Agora, eu acho que isso é uma questão de linha política e de força. Por exemplo, a comissão de fábrica da Azama tinha muita força política, porque ela conseguia mobilizar e conseguia influenciar fábricas da região. Mas então, assim, o raciocínio do Lula não está todo errado. Se você tem um sindicato forte, não tem porque cada comissão fica decidindo sua própria pauta, né? Com certeza, não. Tem que unificar os trabalhadores e fazer uma pauta única. Entendi. A ideia do departamento na CUT tem um pouco disso. Assim, é interessante ver a sua ideia que você veio, pode dizer, a sua formação seja meio da oposição, né? Isso, a sua formação é essa. Mas até hoje a linha deles me parece que é muito radical nisso. Alguns foram até pro PSOL, né? Foram. Anísio e tal. Foi. Mas realmente é um tema curioso, né? Porque de fato a comissão autônoma, ela, dentro daquela realidade da empresa, principalmente se fosse empresa grande, fica com mais liberdade, né? É mais basista, vamos dizer assim, né? Com certeza. Mas aí numa greve geral, a bagunça que vai ser, exatamente, né? Você tem que ter uma pauta, até porque quem vai negociar, o sistema é estatal. Teria que mudar tudo para poder, né? Como não vai a comissão negociar numa audiência do Tribunal do Trabalho, então tem que se adequar, né? Mas enfim. Isso mesmo, Você trabalhou na eleição de 87 do Hélio, 87 dos metalúrgicos de São Paulo, que foi o Carlúcio. Isso, Chapa Carlos 3, Castanha, pernambucano. E o Chapa 2 foi o Lúcio Belantani. Foi. E aí dizem que o Lula apoiou o Lúcio, ou não? Vamos dizer que ele não apoiou ninguém. Não, vamos dizer que o Lúcio tinha bastante relação com São Bernardo, né? Tá. Eu acho que o Carlúcio talvez tenha apoiado, sim. Eu não saberia te dizer se o Lula apoiou. Mas o fato é o seguinte, ali foi um erro, a gente deveria ter... abraçado mais o Carlúcio, né? Ter uma chapa só da oposição. Nós ganharíamos aquela eleição. Até porque e a história seria outra. O Medeiros estava aparecendo, né? Assim, ele já tinha uma militância, mas estava sendo lançado, não era o Joaquinzão, né? Não era o Joaquinzão, Então ali era a grande chance nossa, aí nós nos dividimos. Mas o Lúcio, ele era do PT ou ligado à Partizão, né, nessa época? Eu acho que ele era ligado ao Partidão. Ainda não era nem do PT. Não. E o ABC tinha mais proximidade. Será que tem a ver um pouco com essa coisa mais basista da oposição? Realmente, assim, a oposição metalúrgica é ABC, tá te espremendo. Tinha uma concorrência, alguma assim, divergência? Era mais união ou mais divergência, assim, nas entrelinhas? ABC e São Paulo.
a oposição. Entre a oposição, porque ambos fundaram a CUT, a oposição depois entrou no PT e tal. Mas essa eleição de 87 me parece que a coisa ficou clara que cada um pro seu lado, ou não? Estou exagerando. É o seguinte, sempre teve... rusgas, né? Sempre teve rusga, isso não dá para negar. Mas eu vou te dizer o seguinte, essa de 87 foi aonde nós do PT mais nos mobilizamos e investimos na oposição. Então, por exemplo, você tinha o diretório lá de Perus, o diretório de Pirituba, se organizou para visitar as fábricas de lá. E você trabalhou ativamente, né? Sim, trabalhei ativamente. Sofreu com a derrota? Essa foi derrota mesmo? Ou porque dizem que a de 78 ganhou, mas não levou? Isso, Essa perdeu mesmo, não? Não, essa perdeu mesmo. Tá. Perdeu mesmo. Até porque a gente estava dividido, né? Tá. Isso dificultou demais. 84 teve o PCdoB. Bom, PCdoB, MR8, esses sempre andaram mais pro outro lado, né? O problema é dividir o PT, né? Exatamente. A gente tinha uma coisa que é importante para nós. Quando nós fundamos o PT, era o seguinte, era partido de trabalhadores. E nós éramos contra os reformistas. Entendeu? Nós não queremos fazer reforma, nós queremos transformar a sociedade. E isso foi importante, por quê? Porque nos diferenciava em relação ao Partidão, em relação ao MR8, PMDB, entendeu? E é partido de trabalhador. Trabalhador vota em trabalhador. Você já tinha desde a igreja ou assim, foi pegando com o PT? Né? Não, foi pegando junto com o PT, porque aí tem uns cursos de formação, entendeu? Aí eu fui aprender o que é mais-valia, eu fui ler o programa de transição, do Trotsky, aí a literatura, os cursos de formação que a gente tinha e que é importante ter, né? Eu não sei como que a gente hoje faz, mas na época uma reunião de diretório do PT era uma reunião que não era só para discutir conjuntura, né? Tinha análises, E tinha quórum. Tinha quórum, com certeza. Entendeu? Então, era uma coisa importante. Os núcleos tinham mais um viés de ação. De bairro. Né? De ação de bairro. Então, o meu núcleo na Parada de Itaipas, como eu te disse, de trabalhadores aqui a gente se preocupava, tal fábrica, a gente precisa ficar ali e ir lá uma vez por semana. Entregar o boletim da CUT, entregar o boletim e tomar café ali com os trabalhadores. Antes do trabalhador entrar, bem cedo, né? Com certeza, ali você ficava ali, ou depois do expediente, que sempre fica alguém, vai para um jogo de futebol, tomar cachaça, não sei o que lá. E ali você descobre uma outra pessoa que aí você investe na liderança, e forma, e aí você consegue. É um trabalho, trabalho de longo prazo. No núcleo de Itaipas, nós vamos ganhar a associação de moradores. E aonde não tem, a gente vai descobrir alguém para fundar uma associação. Então, no meu bairro, eu fui presidente de associação de moradores, para organizar os trabalhadores ali. Que ano isso? 88, 87, nesse período, ou 90, não me lembro bem, porque eu estava na parada. Foi um pouco mais para frente. Mas qual que era a ideia? É disputar a hegemonia lá no meio dos trabalhadores onde eles estão. É se inserir. Então, naquele período tinha muita associação de moradores, tinha um certo peso. Tá. Então a gente, nós vamos... E seu mandato foi por associação de moradores. Era 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. E você tinha se mudado há pouco tempo para Taipas ou não? Tinha mudado há pouco tempo. E o pessoal já depositou em você? Fomos lá visitar, finais de semana era para visitar, ficar lá nos botecos, no campo de futebol. Com o começo da administração Erundina, né? Foi. Mas a gente já chega na Erundina, vamos voltar um pouquinho. Nesse período todo, o PT teve encontros, congressos. Você disse que nenhum desses núcleos que você militou chegou a tirar delegado e tal, mas nos diretórios sim. Sim. Aí você chegou a participar de alguma tendência, articulação? Sim, eu participei quando eu fui para os plásticos, depois que eu saí da igreja,
Eu participei da Organização Revolucionária Marxista-Leninista Democracia Socialista. Tudo bem. Nome grande, né? Era o Jornal em Tempo, editava o Jornal em Tempo hoje no... acho que existe. Democracia Socialista, DS. É a Democracia Socialista, sim, é a DS. Você entrou na DS quando? Acho que foi em 85. Eu lembro que eu apoiei o Chico Gordo. Foi o nosso candidato a deputado estadual. Eu apoiei o Chico. 90. E foi candidato de 90 também nos sindicatos metalúrgicos, né? Foi. E aí eu acho que o PT se unificou. Foi candidato. Isso mesmo, o PT se unificou. O Chico foi nosso candidato a deputado estadual. O Ítalo foi nosso candidato a vereador. Elegemos o Ítalo vereador. O Chico era estadual. Depois a Luiz Erundina assume como prefeito. Ele assume como deputado. Teve um mandato de 2 anos, depois não se reelegeu. E aí ele ficou como suplente e assumiu, foi isso? É isso, Tá. Ele ficou como primeiro suplente. Aí a Luiz Erundina sai para ser prefeito e ele assume. Né? Certo. E aí nós tínhamos 2 núcleos fortes na cidade. A Zona Sul, que era onde o Chico atuava, ele morava no Grajaú naquele período, se eu não me engano. Mesmo como deputado, não? Não, ele sempre morou lá. Hoje não sei. Bela viagem, mas, né? Até a Leste. Mas, enfim, o trabalhador tem que fazer isso, porque o deputado não pode. Exatamente. Né? Ele sempre morou lá na região sul, Capela, mas eu lembro bem do Grajaú. E aqui a Zona Oeste, onde tinha o Matusalém, tinha o pessoal dos plásticos que a gente... Aí nós resolvemos fundar, junto com a oposição e tal, fizemos uma disputa, ganhamos a CUT regional. Então aí você tinha no âmbito das... Então a CUT ela não ficou centralizada, a gente fundou a CUT Grande São Paulo e no âmbito da cidade, na subsede dos sindicatos ou em sedes alugadas, a gente montou a CUT Zona Sul, CUT Zona Leste, CUT Zona Oeste, e eu era da CUT Zona Oeste. E qual que era a ideia? Era juntar ali todos os trabalhadores. Então tinha uma sala da POSP, uma sala dos bancários, uma sala dos químicos, uma sala da oposição sindical metalúrgica e tudo ali. E ali a gente tinha algumas atividades comuns. E aí só depois que você começou a... Os bancários também participaram. Só depois que você começou a militar com o pessoal da DS, né? Primeiro vocês fundaram a regional. Não, nesse período eu já estava na DS nesse período. E a CUT pela Base é dessa época também? É dessa época. Você é fundador da CUT pela Base também? Ajudou? Ajudei, com certeza. Foi uma experiência segundo fantástica. congresso, né? Foi o segundo congresso. Foi uma coisa fantástica. Muito importante pra gente. Mas o que você não estava... Assim, tinha uma tendência muito forte para a articulação como tem até hoje, ela é majoritária, né? Sim. E o que te levou para, vamos dizer assim, a oposição do PT? Rapaz, você sabe que a juventude tem coisas importantes, né? Depois você vai ficando mais maduro, né? Exatamente. Então, a igreja, ela... Sabe que eu entrevistei o Scromov, né? Eu sei. Eu vi você. Bom, ele fundou DS, fundou o CUT pela... Tudo que você pode imaginar de grupos. Era dos sindicatos coreiros. Né? E aí vocês fundaram a CUT pela Base, fazendo... O que tinha um documento diferente do de vocês da articulação? A gente o próprio modelo como se organiza a CUT já era uma discussão importante, que a gente queria acabar com o corporativismo dos sindicatos. Botar a oposição... Mas a oposição sempre fez parte, é que vocês queriam ter uma proporcionalidade maior, seria isso? Sim, exatamente, E além disso era o seguinte, a gente, trabalhador é trabalhador, não tem diferença se é professor, se é... Tem sua especificidade, Porque tinha uma questão de voto, assim, né? Determinadas categorias tinham mais... Tinha mais peso. Tá. Mas é o seguinte, como a gente queria trabalhar a ideia da greve geral, a gente só achava que era possível se a gente construísse uma certa unidade da classe trabalhadora, senão não tem jeito, você percebe? Então, tinha muito essa discussão. Hoje eu não sei como é que está se organizando, mas... É interessante ler as tantas decisões
da CUT quanto do PT, ou seja, aquelas que foram aprovadas, que estão aí, são basicamente as opiniões das áreas